Pronto, tá gravando agora. Então vamos lá, eu vou começar, tá bom, gente? Caso alguém tenha alguma dúvida, ou digita aqui no chat, ou liga o microfone. Eu acho melhor ligar o microfone, porque às vezes eu não olho aqui para o chat, então possa ser que eu deixe passar alguma coisa. Deixa eu passar aqui os slides. Então, gente, o que a gente vai estudar hoje é o romantismo no Brasil, o realismo no Brasil, o naturalismo no Brasil, tá certo? Que foram as 3 primeiras aulas de literatura. Vocês tiveram alguma dificuldade na disciplina? Porque como literatura envolve história, é muito conteúdo, né? Tem gente que não gosta, acha difícil, é muita informação. Vocês gostaram, acharam tranquilo, realmente é chato? Falem aí alguma coisa. Não estou te ouvindo, Gisele. Eu achei mais ou menos. Difícil, chato? Pode ser sincera. É chato. Achou chato. É muita informação mesmo, né? E é porque a Vanessa disse que achou chato. Ô, gente, literatura é tão bacana. A gente vai ler uns poemas hoje, certo? É porque realmente é muita informação, né? Mas é muito bacana. É sempre bom ter um pouquinho de poesia na nossa vida, né? Pois deixa eu passar aqui. Então, essas três primeiras aulas a gente vai ver hoje. As outras aulas a gente vai ver amanhã, tá certo? Vamos aqui, gente. Vocês estão vendo aqui esse mapa mental, muita informação, né? Para quem não sabe o que é um mapa mental, o mapa mental é uma espécie de resumo, com as setinhas para a gente ir ligando aqui as informações e entendendo. Quando eu passo um mouse, vocês veem aí eu passando o mouse no nome? Vocês estão vendo eu passando o mouse? Não, aqui não aparece mouse, não. Vixe, pois é porque. Mas vai dar certo. Vamos acompanhar aqui. Ó, então vamos ver aqui esse mapa mental, que é um resumo do que foi o romantismo, tá certo? No Brasil. Lembrando que eu falei para vocês lá na primeira aula, antes de começar a falar sobre o romantismo. Gente, a minha gata tá miando. Ela quer entrar no meu quarto. Espera só um momentinho que eu vou pedir para minha mãe levar ela para lá, gente. Só um momentinho. Volto já. Pronto, gente, desculpa, é porque eu sou mãe de 2 gatos. Aí os dois juntos não dão certo, porque eles brigam. Ou fica um ou fica outro aqui no meu quarto. Pois vamos lá, vocês estão aí, né, meu povo? Não me abandone, não, viu? Se eu estiver falando sozinha, eu vou ficar chateada. Sim, vamos lá. Lá na primeira aula, eu falei para vocês, antes de começar a falar sobre o romantismo no Brasil, eu falei para vocês o que é literatura, né? E falei que na literatura, quando a gente vai estudar literatura no ensino médio, a gente é uma escadinha, a gente estuda as escolas literárias. E essas escolas literárias, vocês lembram o que é escolas literárias? Eu falo lá no primeiro vídeo, lá na primeira aula. Alguém lembra o que é escola literária? Pois diga aí, Gisele, o que é que você lembra? O que é escola literária? Não é para ter vergonha não, tá, gente? Estamos só nós 5 aqui. Agora tu não lembra, sei, você tá com vergonha, Gisele. Quando a gente fala em escola literária, a gente está falando de pensamento, né, de escrita em um determinado período.
Tá certo, gente? Tudo que até hoje, né, os escritos que a gente tem hoje é de um determinado tempo, que é o tempo atual, né? Então, desde o descobrimento do Brasil, né, de 1500 até hoje, muitas pessoas produziram livros, né, produziram textos, e esses textos fazem parte de um determinado período, né? Aí eu falei para vocês que a literatura aqui no Brasil começa com o descobrimento do Brasil em 1500, né? Quando o Brasil foi descoberto. Antes disso, já existia literatura lá na Europa, mas no Brasil foi com o descobrimento do Brasil, né? E aí a gente tem várias escolas literárias. A gente tem o quientismo, o arcadismo, o barroco, aí depois vem o romantismo. A gente começou pelo romantismo, tá certo? Porque senão é muita informação em pouco tempo, um mês de aula é muito pouco. E aí eu achei melhor começar pelo romantismo. Então, eu trouxe esse mapazinho aqui mental, que é uma espécie de resumo do que foi o romantismo no Brasil. Infelizmente, vocês não vão conseguir ver aí eu apontando a setinha para vocês irem acompanhando, mas olhem para o mapa mental e tentem me acompanhar, mais ou menos. Então, vamos aqui, ó, o romantismo. Surgiu, né, lá na Europa, como eu já falei para vocês, e depois veio para o Brasil, tá certo? O contexto histórico, toda aula que eu mandei para vocês, eu sempre falei do contexto histórico. Eu disse que é importante a gente conhecer o contexto histórico, porque toda a produção literária produzida naquela época tem a ver com o contexto histórico. O que estava acontecendo naquele período foi o que os autores escreveram, tá certo? Aí aqui no Brasil, gente, estava acontecendo o quê? A chegada da família real no Brasil, então muitas produções literárias vão ter essa questão do índio, né? O que estava acontecendo aqui também? A questão da independência do Brasil, né? Aquela questão toda do patriotismo, a gente vai ver já alguns exemplos, tá bom? Então, o contexto histórico no Brasil, aqui na época do romantismo, era basicamente esse, a independência do Brasil, né? A chegada da família real ao Brasil. E quando a gente fala em romantismo no Brasil, a gente está falando de poesia, ó, aqui de vermelhinho, ó, de poesia e de prosa. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp. A gente fala de poesia e de prosa. A produção literária daquela época, né, do romantismo, foi tanto em poesia quanto em prosa. Quando a gente fala em poesia, a gente está falando de poema. E aí eu lembro que lá na aula de romantismo eu falei para vocês a diferença entre a poesia e a prosa. Vocês lembram? A poesia é o poema, é aquele texto escrito em versos e em estrofes, tá certo? A gente vai já ver uns exemplos. E o texto em prosa, gente? O que é o texto em prosa? Alguém lembra? Alguém lembra o que é o texto em prosa? Meu povo, vocês deem sinal de vida, senão eu vou achar que eu estou falando sozinha, viu? Vamos lá, participando. Matheus entrou e ficou caladinho, não foi, Matheus? A Gisele, certo. Meu povo, vocês me ajudem. Cadê a Vanessa? Vamos lá, né? Tá bom, vocês não querem falar? Só não me abandonem, viu? Gente, a prosa, quando a gente fala texto em prosa, é aquele texto corrido, que a gente começa no comecinho da linha e vai até o final, certo? São os romances, né? As histórias de ficção que a gente lê, tá bom? Esse é o texto em prosa. Então, lá no romantismo, a produção literária foi tanto em poesia quanto em prosa. Então, os autores, eles escreviam tanto o romance, né? O texto em prosa, o romance, quanto os poemas, tá bom? Que é a poesia. E aí, vamos aqui para as características, antes da gente ir para as fases do romantismo. A setinha aqui das características. Quais são as características do romantismo no Brasil? São todas essas daqui, ó.
o subjetivismo, o nacionalismo, a questão do nacionalismo, do amor à pátria, o individualismo, egocentrismo, liberdade criadora, religiosidade, sentimentalismo, escapismo, idealização do amor e da mulher. Então, todas essas características, elas vão estar presentes na produção literária daquela época, tanto na poesia quanto na prosa. Então, vamos voltar aqui para a poesia, ó, aqui de vermelhinho. Quando a gente fala em poesia, no romantismo, a gente tem que lembrar das 3 gerações poéticas. Também expliquei isso aqui lá no vídeo, lá na aula. Né? Que a poesia aqui, dividida em 3 fases. A primeira é a nacionalista, o principal representante é o Gonçalves Dias. A segunda fase, ou segunda geração, é a ultrarromântica, o principal representante é o Álvares de Azevedo. E a terceira fase, ou terceira geração, é a condoreira, que o principal representante é o Castro Alves. Então, gente, qual a diferença entre essas gerações? Alguém saberia me dizer a diferença? Isabelle, Gisele, Matheus, Vanessa. Vocês saberiam me dizer a diferença entre essas gerações? Querem falar? Não, né, vocês? Ok, Gisele. Pois deixa eu falar aqui para vocês. Gente, a nacionalista, o nome já está dizendo, nacionalista, nacional, o que é do Brasil. Os escritores aqui nessa época, os escritores dessa primeira geração, né, eles estavam focados em escrever sobre o Brasil. O índio, eu trouxe um exemplo para vocês vão já ver. O índio, então, o índio ele é visto como um herói. O Brasil é o melhor lugar para morar, é onde tem as belezas mais perfeitas, então aqui há todo o patriotismo aqui pelo país Brasil, né? Então essa é a primeira geração. A segunda geração, a ultrarromântica, ou ela é conhecida também como mal do século, é aquela fase em que os autores estão um pouco mais melancólicos, tristes, eles escrevem umas coisas um pouco macabras. Por isso que essa segunda geração é chamada também de mal do século. E a terceira fase, que é a condoreira, esse nome condoreira vem de condor, que é uma ave. E quando a gente fala em ave, a gente pensa em liberdade, né? Então, essa terceira fase está mais ligada, está mais relacionada à questão dos escravos, né? O Castro Alves, inclusive, ele faz uma crítica muito, muito grande com relação aos escravos daquela época, né? Porque eles foram maltratados, presos, enfim. Eu também trouxe um exemplo para vocês verem aqui como é que ele trata a questão dos escravos na poesia dele. Então, a poesia ela é dividida, né, em 3 gerações, ou 3 fases, são essas daqui. Quando a gente fala da prosa, gente, a prosa já é diferente. Quando a gente fala da prosa, a gente está falando de romance regionalista, romance urbano, romance indianista e romance histórico. O principal representante da prosa no romantismo é o José de Alencar. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de José de Alencar. Ele é cearense e é um dos principais nomes da literatura brasileira, certo? A gente tem aqui o Teatro de José de Alencar, né? Então, é esse o nosso José de Alencar, viu, gente? É nosso, é cearense, nasceu aqui. Acho que ele nasceu em Messejana. Acho que foi. Então, ele é o principal nome da prosa aqui no tempo do romantismo no Brasil, certo? E a gente tem também um outro cara, né, que é o Joaquim Manuel de Macedo, que ele escreveu A Moreninha, que também é um livro super conhecido. Então, basicamente é isso, gente. Esse é o resumozão do romantismo. Deixa eu passar aqui. Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, tá bom, meu povo? Aí aqui eu coloquei, ó, primeira geração, principais características, o nacionalismo, a presença do índio como herói nacional, acabei de falar, né?
A exaltação da natureza, né? Ó, a natureza brasileira exaltada como exuberante, a perfeita, a melhor, a mais. O egocentrismo, a idealização do amor e da mulher. Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem como essas características se materializam aqui nos textos, porque vocês devem estar se perguntando, meu Deus, tá, tem essas características, mas e aí, como é que isso aparece no texto? Trouxe aqui uns exemplos para vocês verem, tá bom? Trouxe esse poema, na verdade é uma parte de um poema, porque esse poema aqui é imenso, do Gonçalves Dias, que se chama Juca Pirama. E diz assim, ó: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Gente, que característica da primeira fase a gente pode ver aqui nessas duas estrofes que eu trouxe para vocês? Que personagem está sendo retratado aqui? Vamos lá, gente, participar. Qual personagem está sendo retratado aqui nesse poema? Meu povo, vocês estão aí? É o índio, né, gente? O índio está sendo retratado aqui. E olha como é que o Gonçalves Dias caracteriza o índio, ó, como bravo, como forte. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Então vejam o índio sendo retratado aqui nesse poema. O índio que é bravo, que é forte. O papel do índio aqui. Ok? Outro exemplo. Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Esse poema é belíssimo. Eu acho até que vocês já ouviram alguma passagem dele, ou uma paráfrase, uma paródia, porque existem várias paródias aqui desse poema. E diz o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto o sabiá. Vocês conseguem perceber, gente, a beleza que é esse poema? Respondam pelo menos isso, pelo amor de Deus. Não é lindo? É lindo demais. Esse poema, o Gonçalves Dias, ele escreveu quando ele estava em Portugal. Ele teve que estudar direito, se eu não me engano, lá em Portugal. E ele, por essa escrita aqui, a gente percebe que o cara estava triste, né, gente? Ele estava triste, ele estava com saudade do Brasil. E vejam como ele trata a natureza aqui. Olha o que é que ele diz, gente. Ele está dizendo que no Brasil tem palmeiras, ele está escrevendo sobre o Brasil. Ele está lá em Portugal, triste, querendo voltar para o Brasil, mas não pode. E lá ele escreve sobre o Brasil. Olha o que é que ele vai dizer. Ó, minha terra tem palmeiras. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele diz que o nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Olha a exaltação da natureza. A característica que eu citei lá, a exaltação da natureza. Nossos bosques têm mais vida. São os bosques do Brasil. Para ele, os nossos bosques têm mais vida. Então, aí ele fala, minha terra tem primores, que tais não encontrei eu cá. Então, vejam aqui a exaltação da natureza nesse poema. Tá bom? Vocês conseguem perceber? Estão enxergando as características aqui? Sim ou não? Ok, Isabelle, Gisele.
Isso, Isabelle, tem um trecho do hino, isso, perfeito. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, né? Nossa vida mais amores. Essa partezinha aqui, perfeito. Isso mesmo. Gente, peraí. A segunda geração, vamos ver aqui, ó, as características: liberdade de criação e valorização do conteúdo em detrimento da forma, o pessimismo, olha, a segunda fase é aquela fase triste, né, que os autores estão querendo se matar, pegar a faca e cortar os pulsos. Pessimismo, subjetivismo, escapismo psicológico, egocentrismo, idealização do amor e da mulher amada, morte, olha a morte aqui, a morte ela é muito presente nessa segunda fase. A morte como fuga definitiva e soluções dos problemas, sarcasmo e ironia. Vamos ver aqui uns exemplos para vocês entenderem. Último soneto, do Álvares de Azevedo. Já da noite o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito em balde, no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e que tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Vocês estão ouvindo o late do cachorro? Gente, é muita zoada, viu? Dá-me a esperança que eu ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Quando a gente lê, é difícil entender, né, meu povo? Eles usavam umas palavras muito difíceis, umas coisas um pouco complicadas de entender, mas vocês conseguem perceber que é um poema triste? Parece que ele perdeu a amada, né, aqui. E tem algumas palavras que nos lembram a solidão, a morte, a tristeza. Por exemplo, digam aí, ver se vocês conseguem reconhecer essas palavras que lembram morte, tristeza. Vamos lá. Quais são essas palavras? Gente, cadê vocês? Quando ele fala aqui, ó, desfalece, fenece, essas palavras dão essa ideia, né, de tristeza, de morte, ser mortal desgosto. Quando ele coloca aqui, ó, eis o estado em que a mágoa me tem posto, ele tá triste, o cara tá chateado, né? Ele tá, ó, a mágoa. Quando ele coloca aqui, o Deus, o teu adeus, minha saudade. Esse minha saudade deve ser a amada dele, né? Que deve ter deixado ele. Fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Escuridade, gente, solidão. Estão percebendo que as características, essa segunda fase, ela é mais... Os autores aqui estão querendo quase que se matar, né? Foram abandonados aqui pela amada e estão querendo quase se matar. Ela é aquela fase mais pesadinha, né? Mais tristonha, né? Outro exemplo aqui, essa agora é do Fagundes Varela. Visões da noite. Passai tristes fantasmas. Já começa com a palavra tristes, né? Tristes fantasmas. O que é feito das mulheres que amei, gentis e puras? Outro que está sofrendo aqui, né? Pela amada. Umas devoram negras amarguras, repousam outras em marmóreo leito. Outras, no enlaço de fatal proveito, buscam à noite as saturnais escuras, onde, empenhando as murchas formosuras, ao demônio do ouro rendem preito. Todas sem mais amor, sem mais paixões, mais uma fibra trêmula e sentida, mais um leve calor nos corações. Pálidas sombras de ilusão perdida, minha alma está deserta de emoções. Passai, não me poupeis a vida. Parece aqui que ele está querendo morrer mesmo, né? Ó, não me poupeis a vida, tipo, pode me matar. Não faz mais sentido eu viver.
Sem a minha amada não faz mais sentido eu viver. Conseguem perceber essas características da segunda geração nesses exemplos que eu trouxe? Gisele, Isabela e Vanessa estão aí. Vou passar aqui para a terceira geração, tá? Ok, Isabela. Terceira geração, gente, as principais características: a liberdade, o abolicionismo, o erotismo, a negação do amor platônico. Vamos ver aqui algumas dessas características no texto. Esse poema é legal, prestem atenção. Boa noite, Maria. Eu vou me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Olha que safadeza, gente. Boa noite. Tu dizes, boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Mas não me digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vagam meus desejos. Lambe voluptuosa os teus contornos. Ó, deixe-me aquecer teus pés divinos, ao douto afago de meus lábios mornos, mulher do meu amor. Quando aos meus beijos treme tua alma, como a lira ao vento, das teclas de teu seio, que harmonias, que escalas de suspiros bebo atento. Percebe a diferença desse poema para os poemas anteriores? Naquele lá, o cara estava sofrendo pela amada, né? Esse daqui parece que eles tiveram uma noite de amor, né? Estão ali juntinhos, no fogo da paixão. Aqui, a característica que eu falei antes, ó, do erotismo, né? Vejam que esse poema ele é um pouquinho safadinho, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Quando ele fala que mas não me digas descobrindo o peito. Parece que realmente ali eles estão tendo uma noite de amor, né, gente? Então, esse amor aqui parece que já é correspondido, né? Diferente lá dos amores lá da segunda geração, que os caras queriam se matar. Esse poema também, esse aqui já é esse poema do Castro Alves, já tem mais a ver com aquela questão dos escravos. Vejamos aqui, ó. O Navio Negreiro. Esse poema também é um pouquinho extenso, eu trouxe só uma partezinha dele, tá bom? Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o ricalmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Quando a gente começa a ler, a gente fala, meu Deus, ele está falando do quê, né? Mas quando vai chegando aqui no finalzinho, a gente percebe de quem que eles estão falando, dos escravos, né, gente? Antes da chegada, né, dos portugueses aqui no Brasil, os índios, eles viviam livres, né? De forma simples e tudo. E depois, com a chegada dos portugueses, tudo mudou, né? Os índios passaram a ser escravizados, enfim, a vida mudou completamente. Então, aqui, o Castro Alves, é muito bonito, esses 3 últimos versos, né? Na verdade, assim, é bonito, mas é forte. Quando ele diz, né? Ontem simples, fortes e bravos. Realmente, os índios, os escravos, eles tinham, né, toda essa simplicidade, eram pessoas consideradas fortes e tudo. Hoje eles são o quê, né? Míseros escravos, sem luz, sem ar e sem razão. Inclusive, isso até hoje, né, gente? Existe aí muita gente que não tem razão, que não tem ar, que não tem luz, né? Porque vive alguma opressão, enfim, algum problema social.
Pronto, terminei o romantismo. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem como é que essas características aparecem, né, nos textos. Não trouxe nada da prosa, trouxe mais da poesia, porque é o que a gente estuda mais é a poesia, tá certo? Alguma dúvida, gente? Esse é o momento, tá certo? Lembrando que a prova eu vou enviar quinta-feira, a prova 2, né? E vai cair romantismo, realismo e naturalismo, tá certo? Alguma dúvida? Ou eu posso passar? Tô quase ficando sem voz já. Cadê vocês, meninas? Acho que eu tô falando sozinha aqui. Isabelle, Gisele, Vanessa. Ok, Isabelle. Gisele, acho que a Vanessa nos abandonou. Não disse mais nada. O Matheus saiu, né? Pois eu vou continuar, tá bom, gente? O realismo é outra escola literária, né? E aqui é outro mapa mental. Esse mapa mental tá bem mais simples do que o outro, né? Vamos ver aqui, ó. O realismo, ele iniciou aqui no Brasil, né, em 1881, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Não sei se vocês lembram, mas lá na aula sobre o realismo, eu falei para vocês sobre o Machado de Assis. Inclusive, uma das questões da primeira prova foi para vocês falarem um pouco sobre o Machado de Assis. Então, quem fez a prova sabe o que eu estou falando, né? O Machado de Assis foi um grande escritor brasileiro. Até hoje ele é muito estudado, muito conhecido, e é o principal representante do realismo no Brasil, tá certo? Minha voz está falhando. Então, o realismo, né? A obra que deu início ao realismo no Brasil foi essa obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O realismo, gente, veio para combater os exageros do realismo. Né? O realismo tem aquela. É o índio como herói, é a natureza maravilhosa, é o amor perfeito, o amor correspondido e tudo. O realismo veio para. Realismo vem de real, né? De realidade. Então, o realismo veio para quebrar esses exageros do romantismo, dizer assim: não, peraí, autores, escritores, vocês estão viajando muito, a gente precisa mostrar o que de fato está acontecendo na sociedade, certo? Aí aqui a gente tem algumas temáticas que são abordadas, né, no realismo, como a prostituição, o adultério, a traição, os crimes passionais. Inclusive, o Machado de Assis, ele adora escrever sobre traição. Acho que vocês já ouviram falar da grande obra dele, que se chama Dom Casmurro. Né? Alguém já ouviu falar? Escreve aí no chat, gente. Dom Casmurro, que é aquela pergunta: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Teve até uma minissérie na Globo, viu, gente, baseada nessa história. Eu acho que tem até filme também. Então, Machado de Assis adorava escrever sobre traição. Já sim, divide pessoas que defendem a mulher. Isso. Quem foi que respondeu aqui? Isso, Isabelle. Você conhece a história? Se sim, você acha que ela traiu ou não? Isso mesmo. Gente, mas o Machado, ele é tão incrível que não dá pra gente saber mesmo se ela traiu ou não. Aí ele deixou aberto, né, pro leitor. Se o leitor quiser que ela tenha traído, ela traiu. Se não quiser, ela não traiu. Não tem como a gente saber. Aí a gente tem aqui alguns representantes do realismo, né, gente? O Aloysio Azevedo, o Machado de Assis, o Raul Pompeia. O Machado de Assis, ele é o principal nome, mas lógico que outros escritores também escreveram nesse período, né, gente? Aí aqui eu trouxe alguns
para vocês conhecerem. O Aloysio Azevedo, Raul Pompeia. A escrita aqui no realismo já não é mais em poesia, é em prosa. Por isso que é importante vocês saberem a diferença entre poesia e prosa. Aqui no realismo a gente vai ter o romance, né? Quando a gente fala em romance, a gente está falando do gênero literário romance, que eu acredito que vocês meninas devem gostar, né? De filmes de romance. Pronto. São essas histórias de romance. Mas o romance não necessariamente é uma história de amor, certo? O romance é um gênero literário que tem personagens, é uma história longa, né? Tem ambiente, espaço, tempo, enfim. Isso é o romance, isso é o gênero literário romance, tá certo? Não necessariamente tem uma história de amor. Pode ter ou pode não ter. O pessoal acha que só porque tem história de amor é romance, né? Não, existem muitos romances que não têm história de amor. Pronto, aí aqui os principais nomes, né? E o realismo ele vai terminar, gente, lá em 1893, com essa obrazinha aqui, Missal e Broquéis, né? Do Cruz e Souza, que a gente vai falar sobre essa outra escola literária em outro momento, tá bom? Aí eu trouxe aqui uns exemplos. Percebam que a estrutura aqui já é diferente, né? Aqui é prosa. Percebam que o texto começa aqui no comecinho da linha e vai até o final, né? Então, esse é o texto em prosa, é o texto corrente, tá certo? Não é mais poesia, não é mais poema, não é mais verso-estrofe, é texto corrido. Trouxe aqui um trecho do livro, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Vamos ver aqui esse exemplo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Gente, olha a cutucada aqui do Machado de Assis. Ele cutuca o romantismo. Olha o que ele vai dizer, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Ele está descrevendo uma personagem aqui, né, gente? E ele vai dizer que uma personagem é de fato. Se esse trecho fosse escrito lá no romantismo, provavelmente, certamente, os autores iriam idealizar essa mulher. Aí, essa é a mulher mais perfeita do mundo. Nesse caso aqui, não está acontecendo isso. O Machado de Assis, ele descreve uma mulher que tem sardas, que tem espinhas, o que é normal de toda mulher. Ou seja, ele está descrevendo a realidade da mulher. A mulher não é só aquela perfeição, ela tem também os seus lados, né? Tem mulher que tem espinha, que tem sarda, então aqui ele está mostrando a realidade, que algumas mulheres, né, têm espinha, têm sarda, enfim. Então vejam que aqui o Machado de Assis, ele opta por descrever, né, uma personagem, não tem o nome da personagem aqui, mas uma personagem real, que existe. As mulheres têm espinhas, têm sardas, mas não é porque ela tem espinha e tem sarda que ela é feia. Ele até vai dizer que no finalzinho ela era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço. Então ele descreve os dois lados. Ela tem as espinhas assadas, mas era bonita. Era bonita, era cheia daquele feitiço, certo? Esse outro exemplo aqui, ele é pesado, bem pesado. Vejam aqui, ó. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. Esse trecho também é de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? E verdadeiramente não era outra coisa. Reginaldo?
O Reginaldo pediu para entrar, mas eu acho que não deu certo, não. Reginaldo? Tá aí, Reginaldo. O Ezequiel. Ezequiel. Meninos. Pronto. Oi, Ezequiel, boa noite. Tá me ouvindo? Ezequiel. Se não quiser falar no microfone, digita aqui no chat. Tá me ouvindo? Vou continuar, certo? Deixa eu voltar aqui. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram a colher do doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. Olha que menino cão, né, gente? E eu tinha apenas 6 anos, olha, tinha apenas 6 anos e fez isso com a pobre da escrava. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebi um cordel nos queixos, à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um nhá em oiô. Ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Gente, então percebam, é um trecho pesado, né? A gente vê aqui um menino de 6 anos que maltratava os funcionários. Esse daqui era um burguês, né? Aqui é uma crítica do Machado de Assis à burguesia. Vejam que a burguesia daquela época, como ela tratava os seus empregados, né? O menino aqui de 6 anos fez isso com a escrava. Reginaldo pediu para entrar, mas não está dando certo. Ai, Reginaldo, tá me ouvindo? Tá, né? Qualquer coisa você pode digitar no chat, tá certo? Ou então pode ligar o microfone. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se não estiver entendendo, pode falar no chat, tá bom? Então, gente, vejam aqui como Machado de Assis ele descreve a realidade daquela época. Ele está mostrando como a burguesia, ok, Reginaldo? Como a burguesia tratava os seus empregados. O menino maltratava a escrava, né? Ele tratava que o Prudêncio, né, que era um moleque de casa, tratava o menino como um cavalo, batia no menino. Então, vejam aqui a perversidade da burguesia daquela época, tá certo? Então, ó, aqui o Machado de Assis está descrevendo como a burguesia se comportava naquela época. Lógico, gente, que nem todo mundo era assim, né? Pelo amor de Deus, não vamos generalizar. Mas a gente sabe que até hoje existe gente ruim no mundo, né? Então, naquela época não ia ser diferente, tá bom? Alguma dúvida sobre o realismo? Já vamos passar para o naturalismo. Alguma dúvida sobre o realismo, gente? O realismo, como eu já falei, o realismo, né, vem de real, de realidade. A proposta dos autores dessa época era mostrar a realidade da sociedade, tá bom? A pobreza, os maltratos, esse era o objetivo dos autores, tá certo? Então, vamos aqui para o naturalismo. Eu não vou ler esse mapa mental todo, até porque a letra está muito pequenininha. Deixa eu vir para cá.
Ó, gente, o naturalismo acontece no mesmo tempo do realismo. Eu falei isso lá na aula que eu enviei para vocês. Não sei se vocês lembram. Acontece no mesmo tempo do realismo, tá certo? Então, se acontece no mesmo tempo, possui algumas características semelhantes, mas lógico que também possui características diferentes, senão não seria outra escola literária, né? Então, o naturalismo ele tem algumas características que se diferenciam, né, do realismo, como essas que eu coloquei aqui, ó. A zoomorfização, que eu explico o que é zoomorfização lá na aula. Alguém lembra o que é zoomorfização? Que é comparar o homem ao animal, né? O determinismo, o darwinismo, que aqui são filosofias daquela época, né? A ciência daquela época. Os instintos humanos, a intensificação do realismo. O foco a letra está muito pequenininha, peraí. O foco na incivilidade, a sexualidade, a objetividade, engajamento social. Animalização humana, descrições, análises patológicas. Então, gente, o naturalismo ele vai se diferenciar do realismo, porque os escritores realistas, eles comparam meio que o homem a atitudes animalescas, certo? E eu trouxe uns exemplos que vocês vão entender um pouquinho como é que isso se materializa nos textos. Os principais nomes, né, os principais autores do naturalismo são esses daqui, ó. O Emile Zola, o Aloysio Azevedo, o Adolfo Caminha e o Eça de Queiroz. Brasileiro, só o Aloysio Azevedo e o Adolfo Caminha, tá certo? O Eça de Queiroz é português e o Emile Zola eu não sei, eu acho que é português também. Trouxe aqui alguns exemplos, vamos ver aqui, ó. Fechou-se entra e sai de marimbondos defronte daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro, numa balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo, e choro de crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos, ouviam-se os guinchos de Zumira, que se espolinhava com um ataque, e começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas vinham baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar, e tudo era um clamor. Essa cena aqui é o do livro Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo. Vocês sabem o que é cortiço, gente? Alguém sabe o que é cortiço? Já ouviram falar? Isabela, eu esqueci. Mais alguém? Vanessa? Você sabe o que é cortiço? Gente, o cortiço é uma casa, né? Só que é uma casa pequena, uma casa muito pobre, que vivem muitas pessoas. Então, aqui, o autor, né, o Aloysio de Azevedo, ele está descrevendo uma cena em que o cortiço está pegando fogo. E aí ele vai falar aqui sobre a questão da miséria.
né? Ele vai falar, deixa eu ver aqui como é. Quando ele vai dizer aqui, ó, da casa do barão saíam clamores apopléticos, ouviam-se os guinchos de Zumira, que se espolinhava com o ataque, começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabe dizer. Parece aqui uma cena que ele descreve as pessoas, muitas pessoas, né, saindo aqui do cortiço, desesperadas, porque o cortiço está pegando fogo. Imagine aí, gente, tentem imaginar o desespero dessas pessoas. Uma casa pequenininha, com pobreza, miséria, sujeira, né, falta de higiene e tudo, e aí o negócio pegando fogo. Imagine o desespero dessas pessoas. E eram como essas pessoas viviam naquela época. Até hoje ainda existe, né, gente? Muito cortiço aí. Pessoas que moram em lugares muito pobres, né? Muita gente em um lugar muito pequeno. E naquela época não era diferente. Né? Então aqui ele vai descrever mais ou menos um. Lógico que isso aqui não aconteceu, né, gente? É uma ficção. Ou aconteceu, a gente não sabe, não tem como a gente saber, né? Mas aqui é um romance, é uma história, tá certo? Esse exemplo aqui tem mais a ver com a questão dos animais. Vamos ver aqui, também é do Cortiço do Aloysio de Azevedo. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, vem de minhoca, né? A esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, naquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esteiro. Então, ele está comparando aqui o comportamento dos humanos, né, com o comportamento dos animais. Ele vai comparar aqui, ó, e naquela terra encharcada e fumejante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, né? Uma nova geração. Então, percebam que aqui a gente já consegue encontrar características mais de animais, né? Animalescas mesmo. A questão do minhocar, das larvas, tá certo? E aqui no naturalismo também é a realidade, né? Por isso que essas duas escolas, às vezes as pessoas falam assim, essa história do realismo faz parte do realismo ou do naturalismo? Aí você precisa fazer um estudo um pouco mais aprofundado, porque elas são muito parecidas, né? Mas o que vai diferenciar mais o naturalismo do realismo é porque no naturalismo a gente vai encontrar esses aspectos animalescos, tá certo? Alguma dúvida, gente? Vou passar para as atividades. Vocês estão com o caderno de vocês aí? Não precisa copiar, tá, gente? Eu quero só que vocês respondam. Gente, alguma dúvida? Eu falei um pouco rápido, né, para a aula não ficar muito extensa, não ficar muito cansativa. Eu já estou ficando sem voz, eu não trouxe água, esqueci. Mas alguém tem alguma dúvida? Esse é o momento. Não? Reginaldo? Pois vamos aqui, gente, ó. Numere a coluna da esquerda de acordo com a coluna da direita, tendo em vista a poesia romântica brasileira. Ó, a primeira geração, a segunda e a terceira. Eu quero que vocês enumerem aqui, ó. Eu vou dar um minutinho, tá certo? A gente falou sobre isso aqui hoje. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem. E eu quero que vocês coloquem aqui no chat a resposta. Tem o item aqui, ó. A, B, C, D ou E. Respondam aqui, que depois eu mostro os itens.
Eu vou contar aqui no celular, viu? 30 segundinhos. Responderam? Vou colocar aqui os itens. Qual é o item, gente? A, B, C, D ou E? Respondam aí no chat. Reginaldo colocou item C. A Gisele item A. Isabelle item A. E Vanessa, acho que a Vanessa nos abandonou, hein, Vanessa? Vamos ver aqui qual é o item. Item E, certo, gente? Vamos ver aqui, ó. Gente, o abolicionismo é característica da terceira geração, meu povo. O condoreirismo também é da terceira geração, a ave condor, liberdade, né? Autocomiseração exacerbada é da segunda geração, né? Obsessão pela morte, ó, a morte aqui também é característica da segunda geração. E o indianismo e o nacionalismo são características da primeira geração. O índio como herói, o patriotismo aqui, ó, nacionalismo, patriotismo, é da primeira geração. Então fica 3, 3, 2, 2, 1, 1, eu acho. Deixa eu ver. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Item E. Próxima questão. Assinale. Gente, minha garganta tá doendo tanto. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do realismo. Aqui já é uma questão sobre o realismo. Leiam aí, meu povo, e marquem. Minha garganta tá doendo. Eu gripei e aí tô me recuperando ainda. Um minutinho para vocês responderem essa questão. Pode colocar a resposta no chat, tá certo? Isabelle tem A. Gisele tem A. E você, Reginaldo? Tem A. A Vanessa apareceu, né, Vanessa? Vamos ver se é o item A. Olha, muito bem, gente, arrasaram. Vamos ver aqui. Características do realismo, né? Objetivismo, subordinação dos sentimentos a interesses sociais e crítica às instituições decadentes da sociedade burguesa. Muito bem. É isso aí mesmo, a crítica, né? A burguesia daquela época, o objetivismo, porque o objetivismo é o real, é a realidade, é contar o que realmente acontecia, né? Diferente do romantismo, que era o subjetivismo, né? O que o autor sentia e não o que de fato acontecia. Muito bem. Próxima. Terceira.
Também é sobre o realismo, mas eu quero a alternativa incorreta, tá bom? Aqui, gente, não é a correta, é a incorreta. Qual é? Desses 5 itens, 4 estão corretos e só um está errado. Qual é o que está errado? Oi, Eduarda, boa noite. Eduarda. Boa noite, Eduarda, seja bem-vinda. Estamos finalizando já. Se quiser ligar o microfone para falar, fica à vontade. Ou então, se preferir digitar aí no chat, tá me ouvindo, tá me vendo? Isabelle marcou D. Gisele A. Reginaldo, Vanessa, Reginaldo C. Então, tá cada um com uma resposta diferente. Vanessa, Eduarda. Lembrando que aqui eu quero a errada, tá certo? Eduardo, item A. Vamos ver aqui, gente. Item A. Parabéns a quem acertou. Vamos ver aqui. Gente, ó, sobre o realismo, assinala a alternativa incorreta. O item A diz assim, ó. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. O que é que está errado aqui, gente? Ó, o realismo surgiu na Europa? Surgiu. Falei para vocês que as escolas literárias surgem na Europa e depois vêm para o Brasil, né? Até aqui tá certo. O que está errado é o que vem depois. Como reação ao naturalismo, gente, o realismo e o naturalismo acontecem ao mesmo tempo. Acabei de falar isso para vocês. O realismo ele surgiu como oposição ao romantismo. Não foi ao naturalismo, tá certo? Então, isso que tá errado. E os outros itens estão corretos, tá bom? O item D, alguém marcou o item D? O Gustavo Flaubert, eu não falei dele, né, para vocês. Mas ele é um grande. Ele não é brasileiro. E ele escreveu Madame Bovary, que é um livro muito pesado. Envolve traição. Gente, naquela época. Se até hoje ainda é assim, né? A mulher ainda é muito pisoteada. Naquela época, quando os escritores escreviam uma história em que uma mulher traía o seu esposo, gente, aquilo era o fim do mundo. Um autor escrever isso, a mulher traindo o homem, isso era o apocalipse, era o fim do mundo mesmo. E o Flaubert fez isso. A Madame Bovary, ela trai o esposo. Então, assim, a Isabelle, só de falar, dói na cabeça deles. Tu imagina naquela época, Isabelle? Naquela época era tudo, né? Ave Maria. Os pais que escolhiam os maridos das filhas. Então, o Flaubert, ele escreve esse romance em que a Madame Bovary, ela trai o esposo. Gente, isso é um barraco naquela época. Isso gera um fuzuê que vocês não têm noção. Certo? Então, o Flaubert, ele é um grande escritor dessa época aqui do realismo, tá certo? Resposta A, né? São só 5 questões, tá, gente? Essa é a penúltima. Quarta questão, sobre o naturalismo agora. Qual é o item? Essa daqui, ó, são características da linguagem naturalista, exceto desses 5 itens, 4
dizem respeito às características do naturalismo. Tem apenas um item que não é característica do naturalismo. Qual é o item? Muito fácil essa, gente. Ninguém pode errar, viu? Muito fácil. Vamos lá. Isabelle, Gisele, Vanessa, Reginaldo. Gisele disse tem C, Isabelle tem E, Eduardo tem A. Vamos lá ver a resposta. Reginaldo tem C. E tem E. Alguém respondeu aí, o item E. Gente, o subjetivismo é de qual escola literária, meu povo? Tudo bem, Eduarda, sem problemas, ok? A aula vai ficar gravada. Do romantismo, muito bem, Isabelle. A subjetividade é uma característica do romantismo, não é do naturalismo, tá bom? O determinismo é do naturalismo, que são aquelas questões científicas, filosóficas, né? O determinismo, a preferência por temas de patologia social, objetivismo científico e pessoalidade, e linguagem simples são sim características do naturalismo. Vamos lá para a última questão. Essa daqui é um pouquinho grande. Eu vou dar 2 minutos para essa daqui, certo? E essa daqui você responde por eliminação, gente. Porque tem umas coisas aqui que eu nem falei para vocês, não. Mas você consegue responder por eliminação. O que é que eu pergunto dessa daqui? Deixa eu ver. Que é os itens corretos. Desses 4 aqui, 2 estão errados e 2 estão corretos. Vejam aí quais são os corretos. 2 frases estão ok. 2 minutinhos. Estão fazendo, meu povo. A Isabelle colocou itens 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. 2 estão corretas e 2 estão erradas. Tá, Isabelle? Duas corretas e 2 erradas. Ó, aqui ele pede. Verificamos que, em relação ao realismo e naturalismo, estão corretas. Vamos ver aqui.
Marquem aí o item, gente. Qual é o item que vocês acham que é? Eduarda B, Gisele D, Isabelle D e Reginaldo A. Vamos ver. Item B, gente. Vamos ver aqui, ó. O item B é apenas 1 e 3. Vamos ver aqui. Ó, segundo a Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Auguste Comte, o evolucionismo forma o contexto sociopolítico, econômico, filosófico, científico em que se desenvolveu a estética realista. Ok. 2. O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos sentimentos. O que é que torna esse item errado, gente? Eu disse que essa questão era um pouco mais difícil, mas que dava para resolver por eliminação. O que torna essa segunda frase aqui errada? Tem uma palavrinha aqui que é fundamental para tornar essa frase errada. Qual é a palavra? Sentimentos, né, gente? Sentimentos é lá do romantismo, tá certo? 3. Os maiores representantes da estética realista naturalista no Brasil foram Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Eu falei isso nesse instante, gente. Verdade, né? E 3. Poderíamos citar como característica da estética realista o individualismo, a linguagem erudita e a visão fantasiosa da sociedade. Gente, a visão fantasiosa da sociedade, o realismo não é a realidade, o que a burguesia fazia, o que acontecia de fato na sociedade. Não, ó, a visão fantasiosa da sociedade não, é a visão realista da sociedade, ok? Então, os itens corretos são 1 e 3, não é isso? Deixa eu ver aqui. 1 e 3. Alguém botou alguma coisa aqui. Ah, a Isabelle botou. Achei que na pergunta visão fantasiosa já estava criticando. Não, Isabelle. Visão fantasiosa era lá no romantismo, né? Gente, então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que vocês estão cheios de dúvidas, é porque vocês não querem falar, né, meu povo? Então deve estar cansado aí. Minha voz aqui tá, meu Deus. Gente, então é isso. Caso alguém queira falar comigo no privado, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de falar aqui. Pode falar, não fiquem com a dúvida de vocês, tá certo? Me procurem. Eu não tenho problema de responder. Ok, Isabelle. Eu não tenho problema de responder, pode ser de manhã, de tarde, de noite. Se eu tiver disponível, eu respondo. Não tem essa besteira de 11 horas da noite eu não vou mandar mensagem para a professora. Pode mandar, se eu não responder 11 horas, eu respondo de manhã cedo, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Caso não tenham compreendido, falem comigo no privado, já que ninguém quer falar aqui, né? Amanhã tem a nossa outra aula. E eu espero que vocês estejam presentes, tá bom? Boa noite, até amanhã, gente. Tchau, tchau.